retomando, pessoal, e com a nossa amiga pesquisadora Gabriela Campos Pedroso, prosseguindo. Gabi, quais os riscos que a vítima corre ao participar do processo? Eu acho que o risco principal, e desse risco você tem vários outros que podem se desdobrar, é da vítima achar que o TPI, de novo, vou falar só do TPI, que é onde eu tenho capacidade para, né? Mas da vítima achar que o TPI vai resolver todos os problemas da vida dela e que vai ser aquele tribunal maravilhoso e que vai construir uma casa nova para cada pessoa que perdeu a sua casa, que, enfim, muitas pessoas idealizam demais o que o TPI pode fazer, né? Então, esse é um grande risco que a vítima corre da própria decepção, da frustração de passar por todo aquele processo penal de... Lembrando, né, o TPI é em Haia, as vítimas não são da Europa, normalmente, elas vêm de países africanos, asiáticos, América do Sul, etc. Então, às vezes as vítimas viajam para a Holanda para poder participar de alguma coisa, ou quando não viajam, tem todo um processo local também que ocorre, com representantes da corte indo para o país delas. Então, isso tudo é de uma forma dolorosa quando você não alcança o que você achava que ia alcançar. Então, um dos trabalhos também principais do VPRS, né, que é a seção onde eu trabalhava, de participação da vítima e reparação à vítima, a gente tinha muito um trabalho de awareness, né, que era da gente explicar para a vítima quais são as coisas que de fato o tribunal pode trazer para ela, né, e de esclarecer mesmo. Falar, olha, é um processo demorado sim, os processos do tribunal demoram 5, às vezes 8, quase 10 anos para acontecer, é bem demorado. E assim, quando a vítima recebe a reparação, isso também é um ponto importante, quando você tem uma condenação, por exemplo, as vítimas podem receber reparações individuais, tanto em forma financeira quanto em construção de alguma coisa, ou reparações coletivas, né? Você pode usar o dinheiro para construir um hospital na cidade das vítimas, uma escola, então acontece muito isso. Mas, de novo, não vai ser aquela coisa de vamos construir uma mansão para cada pessoa que sofreu crime, né? Então, parece bobo, mas de verdade, quando você está lidando com pessoas que foram tão reprimidas, sofreram tanto e são humildes, não têm escolaridade, você tem que explicar esse tipo de coisa, porque elas veem um tribunal enorme na Europa, famoso, não sei o que, pensam que a vida delas vai mudar. E muitas vezes não é assim, né? Então, esse é o ponto principal que a gente tem que deixar bem claro para a vítima não correr esse risco de ter essa frustração. E a frustração não parece uma palavra um pouco shallow, né? Um pouco superficial, mas na verdade é algo psicológico muito forte. Se uma pessoa já sofreu tanto com crimes tão bárbaros, se você, quando finalmente acha que vai alcançar a justiça, você não tem essa decepção, essa frustração, pode causar até uma secondary victimization, né? Pode causar uma segunda vitimização na vítima. Então, é um trabalho muito importante da gente fazer, de esclarecer quais são as expectativas que a vítima pode ter com o tribunal. Entendi. Interessante. Interessante. Né? Tá. E aí, vamos lá para uma pergunta assim, um pouco mais geral, né? Em que medida a participação das vítimas auxilia na busca da verdade? Bom, como eu falei, a busca da verdade, ela pode ter... Eu acho que a busca da verdade pode ter duas versões, né? A verdade para a vítima e a verdade de quem cometeu o crime, né? Então, a verdade no sentido de eu sou vítima e eu sofri um crime, isso é uma verdade. E a outra verdade é fulano de tal foi a pessoa que cometeu o crime. Então, sim, eu acho que pode auxiliar na busca da verdade, a participação da vítima, desse primeiro ponto de comprovar o que aconteceu com ela ou com ele, né, com aquele grupo de pessoas. Então, aí, de fato, auxilia muito. E, querendo ou não, quando as vítimas auxiliam nessa construção dos fatos, elas auxiliam também o próprio tribunal, os juízes e até a promotora a, a compreender o que aconteceu, mesmo não tendo a comprovação de quem fez, né? Mas a compreender o que aconteceu, o que a gente chama de material scope, temporal scope. Então, quando que aquilo aconteceu? A gente vai processar um crime que ocorreu durante janeiro de 2012 até janeiro de 2013, ou o temporal scope vai ser maior, vai ser menor? Quais são as cidades, quais são as vilas? Vai ser um país inteiro que a gente vai estar investigando? Vai ser duas cidades, três?
Então, as vítimas, quando elas vão apresentando os fatos e as provas para provar que elas sofreram crime, elas ajudam nessa busca da verdade em relação à parte factual do processo, né? Mas agora, a verdade, quem cometeu o quê, aí já não cabe às vítimas, aí cabe ao prosecutor e, enfim, fica por isso. Sim, sim, exato. Então, assistindo nesse ponto, que essa é uma diferenciação fundamental, justamente Sim, para perceber como que isso não conflita com a presunção de inocência, né? sim, exatamente. Tanto é que o Warrant of Arrest, né, aquele primeiro documento, que normalmente ele tem essas partes, que é o Temporal Scope, Material Scope, e qual era o outro, gente? Era o tempo, a matéria, eu não me lembro, tinha algum outro que agora não me vem à cabeça, que era para delimitar o local, a época em que ocorreu e eu acho que os crimes. Exatamente, os crimes que ocorreram. Então, tem outro nome que agora não me vem em mente. Mas essa parte vem normalmente no Warrant of Arrest, naquele primeiro documento já definido, e que depois pode ser mudado para mais ou para menos na parte do trial, né, quando vai ter a confirmação dos charges. Normalmente, os juízes não vão além daquilo. Eles ou se atêm àquilo ou diminuem, né, porque aí depende do prosecutor conseguir provar ou não, certo? E toda essa parte tem a participação da vítima envolvida. Então, desde aquele primeiro documento, às vezes os juízes falam, olha, a gente está suspeitando que aconteceu o crime X no local Y, no tempo de 1 ano. E normalmente esses dados são também tirados daquilo que é trazido pelas vítimas, né? Então elas auxiliam os próprios juízes a tentar montar o frame do que aconteceu, quando, onde. Então isso é bem interessante. Nas últimas decisões de tribunal do ano passado, por exemplo, teve muita menção das vítimas. Os juízes mencionavam toda hora, falando por conta do documento enviado pelo representante legal do grupo X, Y, Z de vítimas. A gente compreende que muito provavelmente aconteceu isso aqui na cidade tal, no tempo tal, e aí depois cabe ao prosecutor provar, né? Então, está sendo bem interessante, porque nas últimas decisões os juízes estão mencionando bastante a palavra das vítimas, que elas que trouxeram, elas que sofreram, etc, etc. Então, você dá uma representatividade maior, né? É bem interessante. Uhum, exatamente. Você continua acompanhando as decisões do tribunal? Eu não acompanho todas, mas dos casos que eu trabalhei, eu costumo sim, até porque eu tenho colegas ainda que trabalham lá, né? Então, às vezes, eles falam, olha, saiu a decisão, dá uma lida, eu procuro me informar mais. É interessante ver um caso que você trabalhou, ver como é que ele está prosseguindo, né? Eu acho isso bem legal. Legal, bacana. Interessante, interessante. E falando, então, já nos casos, você fez revisão de jurisprudência, certo? Quantas sentenças foram analisadas e como que você escolheu, qual foi o processo, né? Qual foi a metodologia utilizada para você delimitar o que você ia analisar, o que você deixou de analisar? Comenta um pouquinho essa questão para a gente. Esse ponto, para mim, foi a maior sofrência, o maior sofrimento da minha tese, porque eu não sabia qual era o meu limite. Eu queria analisar tudo e ver todas as sentenças, assim, tudo relacionado às vítimas, claro, não todas as sentenças. Mas eu queria ler todas as sentenças relacionadas às vítimas e estudar tudo. Só que, poxa, o tribunal começou a atuar em 2002, a gente está, na época, né, estava em 2019. Imagina analisar tantas sentenças de tantos anos. Então, a minha supervisora falou, você é louca? Não dá, não dá tempo. Então, eu tive que achar, ela não me falou para fazer isso, mas eu tive que achar uma metodologia que ia funcionar para mim, e daí eu escolhi pegar a primeira sentença que falava sobre participação no pre-trial e a primeira sentença que falava sobre participação no trial. E essas duas sentenças foram de 2008, né? Um acho que era no caso do Lubanga, o outro eu não me lembro, era um nome muito esquisito, não sei nem pronunciar. Mas esquisito não, diferente, né? Bom, essa foi a questão. Eu escolhi essas duas sentenças por terem sido as primeiras, né, as pioneiras, em relação à participação da vítima. Óbvio que a gente tinha outras sentenças antes, mas eram as sentenças que meio que ditavam as regras de como que a participação da vítima ia ocorrer nessas duas fases do processo. Então, eu escolhi essas duas, foram as duas sentenças que foram estudadas de forma mais aprofundada, e, salvo engano, também teve uma outra decisão interlocutória, assim, decisão, não chama assim, né, mas umas decisões no meio do processo,
que eu também li, também comentei durante o trabalho, mas essas duas foram as principais. Sim. Ah, entendi. Maravilha. E o TPI, desde a sua fundação, reconhece a presunção de inocência como um princípio? Olha, eu não gosto de dizer que é um princípio, porque princípio normalmente não é uma coisa legally binding, né? Você pode obedecer ou não, é meio que uma indicação do que você deve fazer. Então, principalmente no direito internacional. A presunção de inocência, ela consta no artigo 66 do Estatuto de Roma. Então, é de fato um artigo que está lá desde o início do tribunal. Então, é um direito, sim, do acusado de ter a presunção de inocência. Por isso que eu digo, não gosto de chamar de princípio. É um direito, é uma garantia processual. Né? É maior do que isso, é mais importante. E uma discussão que eu acho que vale comentar aqui, que muitos doutrinadores falaram, e o TPI teve que decidir, fazer uma sentença sobre isso, para deixar claro, é porque o artigo 66, se você olhar o Estatuto de Roma, ele vem na parte do Estatuto que chama trial. Então tá lá a divisão, né, dos momentos processuais, então tem a parte do trial, e aí vem o artigo falando sobre a presunção de inocência. Então teve muita discussão falando, bom, e o pre-trial, né? Se a presunção de inocência é só no trial, então antes do trial a gente pode achar que o cara é culpado, não tem problema. Uhum. Então era uma leitura muito objetiva, sabe, do estatuto. Eu achei um tanto quanto infeliz o estatuto ter colocado aquele artigo naquela posição, mas depois teve uma decisão do tribunal falando que não, que a presunção de inocência é universal e que ela abrange todas as fases do processo e todos os acusados, não importa de onde veio, cor da pele, não importa nada. Todo mundo tem direito à mesma garantia processual e ela, sim, inicia desde a fase de, não é nem pre-trial, na fase de investigação, que vem ainda antes, né? Então, isso é bem legal a gente remarcar. Excelente, excelente, interessante, interessante. Tá. Tretas jurídicas. São as tretas jurídicas que a gente gosta. Maravilha. Como que o TPI interpreta e aplica a presunção de inocência? Né? Talvez aqui a gente chegue num dos corações do trabalho. Isso foi mais ou menos o que a gente comentou antes, né? O TPI ele entende de acordo com toda a doutrina internacional sobre presunção de inocência e também o direito internacional de direitos humanos, direito internacional humanitário, que já vem antes precede o TPI. Eles entendem que existem essas três divisões, que são os três pilares, melhor dizendo, não é nem divisão, perdão, os três pilares da presunção de inocência, que foram os que eu comentei antes, né? Que é a questão do burden of proof, quem tem que provar no TPI é a promotoria, né, o OTP. O segundo pilar é o standard of proof, então dependendo da fase processual até onde você precisa provar para que o processo continue em andamento. E o terceiro pilar é aquele da conduta dos oficiais, que a gente também já comentou antes. Então é assim que é aplicado no TPI, apesar de não estar no próprio estatuto, né? Mas se você estudar um pouquinho da jurisprudência, a parte da doutrina também, dá para ver que é dessa forma que é aplicado por lá. Uhum. Entendi. Maravilha. E aí, perguntaria assim para você, né? O que você pensa sobre isso? É melhor absolver o culpado do que... melhor dizendo, é melhor absolver o culpado do que culpar o inocente? Quer saber minha opinião? Sua opinião, pessoal. Ok. A minha opinião. Bom, como eu trabalhei lá um tempinho e a gente viu como as coisas funcionam na prática, a minha opinião mesmo, assim, eu estou focando muito na prática aqui, porque a teoria é muito diferente. Quando se trata de crimes assim, a teoria é muito diferente. Eu penso o seguinte, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é a realidade. Uma pessoa que recebe um warrant of arrest do TPI e que é levado até o TPI, a chance dessa pessoa ser inocente é muito pequena. Óbvio que tem, mas é uma chance muito pequena. Por quê? Porque a gente está falando de um tribunal penal internacional, essa pessoa, para ser levada até o tribunal, normalmente tem que ter um acordo entre os governos, né? Entre o governo daquele país onde a pessoa está, e também até o governo holandês, dependendo, para poder trazer a pessoa para cá. Então, tem toda uma questão política também por trás, tem toda a investigação que é feita pelo TPI,
Então, na minha opinião, posso estar completamente errado, mas na minha opinião, quando a pessoa é trazida para lá, a chance dela ser inocente é mínima. Logo, quando eu penso na quantidade de vítimas que tem, na vitimização em massa que cada crime do TPI envolve, eu acho que sim, é melhor condenar um inocente, que tem chance, mas enfim, a chance é pouca, do que soltar uma pessoa que pode ser culpada, né? Até pela questão da cura das vítimas, o processo de cura das vítimas, delas veem que de fato alguém foi preso, e não só a prisão também, todo o processo, pelo fato das vítimas fazerem parte do processo, elas acompanharem aquilo tudo, verem a pessoa sentada lá na sala de audiência, sabe? A pessoa fica presa durante o processo inteiro, tem uma prisão do TPI em Haia também, então a pessoa fica lá na prisão durante todo o processo, e o processo dura anos, né? Lembrando, o processo dura 5, 10 anos. Então a pessoa já está meio que sendo pré-julgada, né? De certa forma. Então, para as vítimas, isso é muito bom. E eu que já trabalhei no setor das vítimas, olha, aquele ponto que a gente comentou da vítima mencionar outra pessoa que cometeu o crime, dela ser excluída do processo, isso acontece, mas é a exceção. Porque a esmagadora maioria das vítimas sempre acaba indicando que foi aquela pessoa que está sendo processada, o suspeito, né, o acusado, a vítima sempre relaciona aquela pessoa ao crime. Então, a gente meio que já sabe mais ou menos quem foi que cometeu o crime, mas, de novo, eu trabalhando lá, eu era neutra, não cabia a mim decidir nada ou achar nada, eu fazia o meu papel de processar os dados das vítimas e era aquilo. Mas, de fato, eu, Gabriela, tirando a Gabriela advogada, a Gabriela pessoa humana mortal, eu acho que sim, é melhor você condenar a pessoa do que inocentar. E já aconteceu um caso recente do Bemba Case no ICC, no TPI, em que ele foi condenado, acho que, salvo engano, foi isso, ele foi condenado e depois, na apelação, foi inocentado. E a quantidade de vítima envolvida no processo, é muito triste você ver a reação dessas pessoas, a frustração, sabe? Depois de tudo que elas passaram, tantos anos, ver que a pessoa foi inocentada. É complicado. É bem complicado. Mas, de qualquer forma, uma curiosidade que eu acho legal levantar aqui, mesmo quando a pessoa é inocentada, as vítimas podem receber reparação do tribunal, tá? Porque, de novo, tem a separação. O fato de que um crime aconteceu comigo e o fato da pessoa ser inocentada não anula o crime que aconteceu comigo, certo? Então, mesmo em caso de uma declaração de inocência no final, as vítimas têm direito, sim, a receber reparação naquele processo penal. Apesar do tribunal não ter achado o culpado, digamos assim, as vítimas ainda têm direito de ter, não sei, uma escola construída na cidade delas, ou de receber alguma reparação financeira, elas ainda têm esse direito. De fato, fica mais difícil e ou até a quantidade de dinheiro, digamos assim, é menor, né? Mas elas recebem, de alguma forma, recebem alguma reparação. Então, isso é bem interessante também. Uhum, entendi. Então, uma questão que está razoavelmente fora do script e tal, mas enquanto você estava falando aí, eu fui aqui pensando, de onde vem o dinheiro, né, os fundos para fazer essas reparações? Construir escola, construir hospital, casa, etc. e tal. De onde vem isso? Eu não sei dizer com detalhes, mas até onde eu tenho conhecimento são dos próprios estados-partes, né? O TPI ele tem, a última vez que eu olhei, era 123, 124 países que são membros do tribunal, e então os próprios países doam dinheiro para o tribunal, não só para o tribunal se manter, né? Mas também para essa parte que é chamada de Trust Fund for Victims, o TFV, né? Trust Fund for Victims. Então o Trust Fund é um lugar em que se tem doações de dinheiro não só dos estados partes, mas de pessoas também. Se você ou eu, a gente quiser doar um dinheiro igual para uma ONG, você pode fazer. Você doa dinheiro para o Trust Fund e o Trust Fund é onde acontece a parte de reparação das vítimas. São eles que delimitam o que vai ser construído, para quem, aonde, se vai ter uma doação de dinheiro mesmo, né, uma reparação financeira ou não, se a reparação vai ser individual ou coletiva, aí já cabe aos juízes decidirem. Mas a parte de logística, digamos assim, os juízes decidem e quem faz a logística é o Trust Fund. E esse dinheiro normalmente vem, até onde eu sei, é dos países membros, a grande maioria. Entendi. Interessante, interessante. Obrigado, Gabi. É diferente, né? Bem diferente. Interessante. Interessante até essa própria possibilidade
enfim, uma pessoa física, né, diretamente ir lá e doar, né? E pelo que você falou, uma pessoa de qualquer país, né? Ou precisa ser de um país que está... Não, não. Qualquer pessoa. Sim. Uhum. Entendi. Uhum. É interessante, se você tiver você que está assistindo e tiver com dinheiro a mais na carteira e quiser ajudar, Pois é. vai E lá. eles estão passando por dificuldades, o Trust Fund. Eu sei que estão, porque eles estão com poucas doações, né, acontecendo no momento. Então, eles estão, volta e meia, fazem propaganda, e, enfim, tentando melhorar o número de doações, né? Uhum. Entendi. Legal, bacana. Obrigado, Gabi. Vamos encerrar esse bloco e Tá voltar, bem. tá? Obrigado.